A grande promessa que se desfez. Em um cenário onde a paixão por carros se mistura com a busca por economia, o mercado automotivo brasileiro foi palco de uma história de ascensão meteórica e queda dramática. Uma montadora asiática desembarcou em solo nacional com uma promessa audaciosa: oferecer veículos completos, repletos de itens de série, a preços que pareciam desafiar a lógica do mercado. A campanha publicitária, massiva e estrelada por uma das maiores personalidades da televisão, parecia a receita perfeita para o sucesso. O que parecia ser a abertura de um novo capítulo para o consumidor brasileiro, no entanto, rapidamente se transformou em um pesadelo de problemas e desvalorização. No ano de 2011, a indústria automotiva no Brasil foi chacoalhada pela chegada de uma nova marca que parecia disposta a reescrever as regras do jogo. Sua proposta era clara: eliminar os opcionais e entregar um carro pronto para a estrada, por um valor incomparável. Modelos como o hatchback J3 e o sedã J3 Touring chegaram às concessionárias com uma lista de equipamentos que deixava a concorrência atônita. Ar-condicionado, direção assistida, sistema de som, airbags e vidros elétricos vinham inclusos no preço final, um conceito que era quase revolucionário para um público acostumado a pagar um extra por cada acessório. Essa estratégia de mais por menos capturou a atenção de um mercado sedento por melhores negócios. A ousadia da marca estava diretamente ligada a um cenário econômico excepcionalmente favorável. Naquela época, o dólar operava em um patamar de cerca de 1,80, uma taxa de câmbio que permitia importar veículos com custos significativamente mais baixos. Esse diferencial de preço, somado a uma liderança local experiente e uma rede de concessionárias que se espalhou rapidamente pelo país, parecia criar um ecossistema perfeito para o triunfo. O investimento em marketing, com um rosto carismático e familiar em todas as telas, ajudou a construir uma imagem de confiança e solidez. O resultado inicial foi impressionante, com milhares de carros vendidos por mês, conquistando uma fatia do mercado que parecia ser apenas o começo de uma dominação. Mas o que ninguém esperava era que os pilares desse sucesso eram tão frágeis. O sonho de uma revolução acessível estava à beira de uma tempestade perfeita, pronta para destruir tudo o que foi construído. A tempestade perfeita e a fragilidade interna. O ímpeto da ascensão da montadora foi brutalmente interrompido por uma série de eventos externos e falhas internas que se somaram para criar um cenário de crise insuperável. O que começou como uma promessa de valor se transformou em um símbolo de incerteza e frustração para os consumidores. A tempestade perfeita no horizonte fiscal. Primeiro e mais devastador golpe veio diretamente do governo brasileiro. Poucos meses após a chegada triunfal da marca, uma medida destinada a proteger a indústria nacional alterou drasticamente as regras do jogo. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para carros importados, foi elevado em 30 pontos percentuais. Para se ter uma ideia, a alíquota, que variava entre 7% e 25%, saltou para uma faixa de 37% a 55%. Essa guilhotina fiscal esmagou a principal vantagem competitiva da montadora: o preço baixo. Os valores dos veículos dispararam da noite para o dia, tornando a promessa de mais por menos praticamente impossível de ser mantida. Para piorar a situação, a moeda americana, que antes era uma aliada, se tornou a maior inimiga. O dólar, que estava em 1.080 no início da operação, começou a subir vertiginosamente, atingindo 2,50 em poucos meses. O aumento no IPI, somado à alta do dólar, criou um cenário de inviabilidade.
O plano de construir uma fábrica no Brasil, que seria a salvação para contornar os impostos de importação, nunca saiu do papel. Embora tenha sido anunciado um projeto ambicioso na Bahia, o financiamento prometido não foi liberado. A montadora chinesa se viu em um beco sem saída, com preços fora de mercado e sem a infraestrutura local para se proteger. Os fantasmas do pós-venda. Enquanto a economia desfavorecia a marca, problemas internos começaram a se manifestar, corroendo a confiança dos clientes. As reclamações se multiplicavam e os proprietários se sentiam abandonados. Um dos maiores problemas era a dificuldade em encontrar peças de reposição. Como os carros eram integralmente importados, o estoque de peças era limitado, deixando muitos veículos parados por longos períodos. A rede de assistência técnica, ainda em expansão, não estava preparada para a demanda, e os mecânicos, em sua maioria, não tinham o conhecimento necessário para lidar com as especificidades dos modelos. Além disso, a reputação da marca foi manchada por modelos que não atendiam às expectativas. Um exemplo notório foi o sedã J5, que, apesar de um design atraente, decepcionou com um motor de desempenho fraco para o tamanho e peso do carro. Essas falhas técnicas foram amplamente criticadas pela imprensa especializada e pelos próprios consumidores. A desconfiança em relação aos veículos chineses ainda era um obstáculo significativo no mercado brasileiro, e a depreciação alarmante dos carros da marca só agravava o problema. A perda de valor anual chegava a mais de 20%, o que tornava a revenda dos veículos um verdadeiro pesadelo para os proprietários. A percepção de um pós-venda deficiente e a falta de suporte ao cliente transformaram o sucesso inicial em uma espiral de declínio, manchando a reputação da marca de forma quase irreparável. A combinação de desafios externos incontroláveis e falhas internas na gestão do pós-venda criou um círculo vicioso que minou a confiança do consumidor e afastou novos compradores, colocando a montadora à beira do colapso. A reinvenção em meio à concorrência. Com as vendas em queda e a reputação comprometida, a montadora se viu forçada a repensar toda a sua estratégia no Brasil. A ambição de dominar o segmento de carros populares era coisa do passado. A única saída era se reinventar, buscando novos nichos de mercado para sobreviver. A nova aposta foi direcionada para veículos de maior valor agregado, como SUVs e utilitários esportivos. A ideia era atrair um público diferente, menos sensível ao preço e mais focado em equipamentos e design. O lançamento do T6, um SUV com uma proposta de maior valor, foi a tentativa de resgate da imagem da marca. No entanto, o fantasma da desconfiança do consumidor, alimentado pelos problemas de assistência e desvalorização dos modelos anteriores, dificultou a aceitação do novo produto. A montadora também buscou um novo fôlego no segmento de veículos comerciais leves e elétricos, uma área que, embora promissora, ainda era embrionária no Brasil. Parcerias com grandes empresas, como a Ambev, que passou a utilizar caminhões elétricos da marca para entregas urbanas, destacaram a capacidade da montadora de oferecer soluções de nicho. No entanto, a operação ainda era limitada pela falta de infraestrutura de carregamento no país, um entrave que persiste até hoje. Os esforços de reinvenção não foram suficientes para reverter a crise financeira. A operação local acumulou dívidas e, em 2019, entrou com um pedido de recuperação judicial. A marca, que chegou ao Brasil com promessas de revolução, agora lutava apenas pela sobrevivência. O cenário atual, porém, apresenta um desafio ainda maior:
A nova onda de montadoras chinesas, como a BYD e a GWM, chegou com um nível de investimento e planejamento nunca antes visto. Elas aprenderam com os erros do passado, investindo em tecnologia de ponta, infraestrutura local e um posicionamento de mercado mais estratégico. É nesse contexto que surge a grande ironia do momento. O atual líder da operação local da JAC Motors, que viu sua estratégia de mercado ruir diante das adversidades, agora se manifesta publicamente para criticar a abordagem da BYD no Brasil. A polêmica levanta a questão: essa é uma análise realista da concorrência ou um grito de desespero diante da nova e implacável onda de gigantes chineses que parecem prontos para dominar o mercado que a JAC não conseguiu conquistar? A batalha pela confiança do consumidor brasileiro está longe de terminar e o cenário é mais complexo do que nunca. A história da montadora é uma lição sobre a fragilidade dos negócios em um mercado volátil e um aviso para aqueles que vêm a seguir.